Meu querido amigo, um dos maiores constitucionalistas do Brasil, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, como tenho dito muitas vezes no meu Instagram, eu admiro e recebo também dele a mesma demonstração de amizade. Eu vi um vídeo dele na sexta-feira, em que ele dizia que o Brasil passou da raiva para a pena dos condenados no dia 8, mas que tem que haver uma punição para que um ato como esse não se repita. E é sobre isso que eu queria narrar um fato aos senhores, que me parece que esse receio não é real. É do ministro Luiz Roberto, mas não é meu. Eu vou contar o episódio que é possível que eu já tenha falado em outros Instagrams, mas não me lembro. Logo depois do dia 8 de janeiro, o ex-presidente Michel Temer foi, e é meu confrade em duas academias, na Internacional de Direito e Economia e na Paulista de Letras Jurídicas, na Luiz Paulista de Letras Jurídicas, eu sou chanceler. Ele fez uma palestra sobre o que houve no seu governo, quando pessoas do MST e do PT invadiram e depredaram o Congresso Nacional, obrigando a declarar estado de emergência. Naquela ocasião, o PT, aliás, o presidente Lula continua dizendo a mesma coisa, dizia que o Congresso era golpista, que tinha havido um golpe, e, portanto, uma violência contra o Estado Democrático de Direito pelo Congresso Nacional, que seguira rigorosamente o artigo 85 e 86, e por isso estavam depredando o Congresso Nacional. Mas ele, Michel Temer, no momento que com as Forças Armadas retirou, e naquela depredação do Congresso Nacional, feriram, inclusive, alguns dos funcionários do Congresso Nacional, ele lembrou-se do presidente Juscelino Kubitschek, falando na nossa academia, a Academia Paulista de Letras Jurídicas. Eu me lembrei da grandeza do presidente Juscelino, onde houve golpes, a tentativa de golpes, com militares tomando Aragaças, tomando Santarém, Jacareacanga, e ele decidiu anistiar todos. Então, lembrando a grandeza dos gestos de Juscelino Kubitschek. E eu me lembro de uma carta que Canuto Mendes de Almeida leu para mim, na época, primeiro procurador-geral da República aqui em São Paulo, Fábio Olinda Bonifácio de Andrade, em que Juscelino respondia aos militares que eles fizeram um governo sem ódios. Tão sem ódios que ele anistiara a todos os militares que pegaram armas contra ele. E só em função, em respeito ao povo que o elegeu, é que ele respondia por carta aos militares de 64. Ele, então, lembrei a grandeza do gesto e resolvi imitar. E perdoei a todos, e nem por isso a democracia brasileira ficou afetada. Nós, evidentemente, tivemos uma baderna, mas não havia ninguém armado para dar golpe de Estado no dia 8 de janeiro. E se houvesse uma anistia, como Michel deu, como Juscelino Kubitschek deu, sem afetar a democracia, eu creio que nós pacificaríamos o país. É o que eu tenho batido. Nós vivemos de narrativas e de radicalizações. Um país em que um presidente teve 60 bilhões de votos entre 150 milhões de eleitores, 40%, e seu adversário teve 58 milhões de votos, é um país dividido. E a melhor forma é tentar fazer a pacificação desse país. E eu sempre tenho dito, pela qualidade dos ministros supremos, que o ideal seria o Supremo tornar-se aquele que facilitasse
essa pacificação nacional, porque é evidente que vai manter a radicalização. Se não fizer o gesto de Michel Temer perdoando aqueles do PT que até hoje o presidente da República declara que foi um golpe contra Dilma, quando na verdade obedeceram o Congresso Nacional rigorosamente o que está nos artigos 85 e 86 da Constituição. Então, quando eu falo em pacificação, eu apenas um professor de direito constitucional, um advogado, não mais que isso, apenas por exercer a cidadania, que não tenho nenhum interesse pessoal, a não ser de amor à pátria. Se houvesse esse gesto de grandeza que teve Michel Temer, que teve Juscelino Kubitschek, e se partíssemos para uma pacificação de um país dividido, aliás, o presidente teve 40% dos votos dos eleitores inscritos, 60% não votaram nele, 58% em Bolsonaro, 7% votaram em branco, anularam, e 25% não foram ao Congresso, às urnas eleitorais para votar. 60% do Brasil não votou no presidente Lula, só 40%. Não era o momento de tentar fazer essa pacificação, no momento em que o mundo vive uma tensão muito grande, em que nós mesmos estamos com ameaça de crescimento da inflação, temos relações tumultuadas com a União Europeia, com os Estados Unidos. Será que não é um momento? E que esse gesto passava, o próprio ministro Luiz Fux mostrou as dúvidas que tinha, pessoas que teriam que ser julgadas por juiz natural, sendo levadas ao tribunal. Então, eu tenho a sensação que quando o PT e o MST destruíram dependências do Congresso Nacional, dizendo que havia um golpe, que não houve, contra Dilma, Michel Temer teve a grandeza de perdoá-los. Juscelino, em Aragarças, Jacareanga, quando militares das Forças Aéreas tomaram armas e controlaram Santarém, inclusive, ele perdoou e anistiou a todo mundo. E nem por isso foi prejudicada, naqueles momentos, a democracia. Então, com todo respeito e admiração, como já disse no início desse Instagram, que eu tenho pelo meu querido amigo Luiz Roberto Brasil, com quem tenho livros escritos, dei palestras, participamos da Comissão dos Notáveis, éramos 13, nomeados pelo presidente Sarney quando presidente do Senado, e li seus livros, escrevi com ele livros, dei palestras, sei perfeitamente da excepcional qualidade de constitucionalista que tem. Eu entendo que, enfim, é um apelo de um velho, porque tenho 90 anos, enfim, talvez não tenha essa força que a juventude tem, mas tem os mesmos ideais de um país grande. E continuo com esses ideais, desejando a pacificação. E a anistia poderia, começando do Supremo, que tem perdido credibilidade perante o povo, as pesquisas aí estão, todos os ministros obrigados a sair com seguranças que não havia em todos os anos, nas décadas que eu tive relações com os ministros do Supremo, participava de congresso, jantava e almoçava com eles, que ninguém saía, levava-os para casa no meu carro, ficávamos conversando à noite, à porta do seu, por exemplo, o ministro Moreira Alves, seu apartamento, na Bandeira Paulista, sem segurança nenhuma. Talvez fosse o grande momento, porque este risco de que isso prejudicaria a democracia não há. Mas eu vejo um risco. Enquanto continuar tensões e radicalizações, nós aí temos risco. E o melhor para evitar isso era encontrarmos o caminho da paz. E é isso que eu tenho batido. É um ideal meu antes de falecer, antes de Deus me chamar, melhor dizendo, porque ficarei enquanto puder falando. Brincava a Ângela numa homenagem que fizeram para mim na sexta-feira passada,
próprio ministro André Mendonça, uma delicadeza grande em relação a mim, e dizia: minha filha, papai é como as árvores, morre em pé. E eu gostaria de, até o fim da minha vida, continuar defendendo os meus ideais que defendi durante 90 anos. Eu gostaria muito de ver o meu país pacificado, crescendo, com debates, em harmonia, com diálogos democráticos, mas não com alimentação do ódio. Enfim, é um sonho de um velho sonhador ainda, que talvez por ser poeta continua sonhador, mas que eu levo aos meus queridos amigos seguidores.